Queridos, se tem nesta vida algo melhor do que caminhar com Deus, eu desconheço. Rapaz, andar com Deus é algo assim extraordinário. Se o seu coração assim não sente um fervor, um amor para que você ande com Deus, você começa a orar, né, por você mesmo, dizendo: Senhor, traz realmente um fervor ao meu coração, para que eu possa realmente andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, é algo... Nosso português tão rico, né, cheio de adjetivos aí, mas você não sabe ainda qualificar o que era andar com Deus. Hoje nós vamos falar sobre espere em Deus. Pense num negócio difícil, a gente esperar em Deus, não é verdade? Né? Então vamos para o texto, 2 Samuel, capítulo 5, versos 1 a 5. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. 2 Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz o seguinte: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos sobre Israel. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Espere em Deus. Espere em Deus. É uma dádiva hoje que nós precisamos, né, colocar em prática na nossa vida. Espere em Deus. É fácil esperar em Deus? Acredito que não. Mas é possível. É possível. Há um ditado que diz: quem espera por Deus não cansa. A mais pura verdade. O Senhor nosso Deus é inigualável, ou seja, você não pode igualar Deus a nada, né? A nada, Ele é inigualável. Ele também é incomparável. Um Deus extremamente bom, oh Deus bom. Mas eu fico apaixonado, assim, apaixonado no sentido de amar Deus quando leio a sua palavra. E é claro, eu tenho várias leituras, tenho leituras de estudos, leituras de pesquisa, tenho leituras devocionais, tenho curiosidades por certos personagens na Bíblia. E cada vez mais você assim, se apaixona mesmo, né? Eu digo apaixonar no sentido de você ver essa
bondade de Deus sobre vários personagens da Bíblia, né, e vários personagens na história. E é algo que toca profundamente no meu coração. Eu fico ali vibrando, às vezes choro. Agora não aquele choro, né, mas assim, aquele choro emocional que ele toca, né? E você olha assim e diz: rapaz, que Deus grandioso. É algo fantástico quando você mergulha realmente nas Escrituras para ver esse Deus inigualável, e você só vai encontrar na Bíblia, queridos. A Bíblia é a maior fonte de riqueza que nós temos para conhecer o nosso Deus. Não tem outra fonte a não ser a Bíblia, né? Então, por isso que ele é inigualável, incomparável, um Deus tremendamente bom. Davi foi um desses personagens de destaque. Ele representa muito bem o que significa esperar em Deus. Um homem que soube realmente esperar em Deus. Será que nós sabemos esperar em Deus? Espere em Deus. Será que nós sabemos? Que no tempo de Deus, os seus propósitos se cumprirão nas nossas vidas. Nós entendemos que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Você compreende que Deus tem propósitos para a sua vida? Você compreende que o nosso destino não é determinado pela sorte, não é determinado pelo acaso. Assim, eu vou dizer algo assim, mas que vocês compreendam que é um vício de linguagem e até cultural, né, do pernambucano. Pernambucano, para dizer que alguém é sortudo, ele diz: mas rapaz, mas fulano é muito cagado, viu? Essa é uma expressão nossa lá. Um dia que um pernambucano chega para você e diz: fulano, tu és muito cagado, viu? É porque ele está dizendo que você é sortudo, não é? Mas nós não precisamos dessa sorte, querido. Quem tem um Deus como nós temos, nós temos que acreditar que esse Deus tem propósitos, o Deus de propósitos. E por incrível que pareça, os propósitos dele serão realmente cumpridos na nossa vida. Então, Davi é este personagem, né? Nesta noite nós vamos aprender com Davi a esperar pelo momento certo de Deus na nossa vida. E eu divido esse tempo de espera em 3 partes: preparação, exaltação e sondagem. Então, esse tempo de Deus na vida de Davi, ele se divide, como também na nossa vida, em preparação, exaltação e sondagem. Então, primeiro momento na vida de Davi, de preparação, o primeiro momento na nossa vida deve ser desta preparação. No versículo 3 diz que ungiram Davi rei sobre todo Israel. Veja bem que, e diz no versículo 4, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, primeiramente em Hebrom. E aqui nós vimos, né, que a primeira vez que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, você vê a primeira unção sobre Davi. Ele tinha aproximadamente entre 14 e 15 anos. E aqui, sobre esta segunda unção,
Diz aí o versículo 3, ungiram Davi sobre todo Israel. Sobre esta segunda unção, ele está agora com 30 anos, né? 30 anos. Então, ou seja, durante 15 anos, Deus estava dia a dia preparando Davi para ser rei. Será que nós esperamos por Deus e decidimos, não é? E entendemos que eu devo esperar que as coisas aconteçam na minha vida? Então, durante 15 anos, Deus estava preparando Davi para o dia em que ele seria o primeiro rei que iria unificar a Israel. Então, vamos observar, nesse tempo, Davi, quem era Davi? Um adolescente, 13, 14 anos, um trabalhador. Davi era pastor de ovelhas. Ele estava no anonimato e ele tinha uma vida solitária, né, como a maioria dos pastores de Israel. Quem era Davi? Um adolescente, trabalhador, pastor de ovelhas, lá no anonimato, e ainda mais solitário. É exatamente essas condições que são especiais para Deus trabalhar na nossa vida. Quando Deus quer trabalhar, queridos, na nossa vida, às vezes é necessário nós passarmos momentos sozinhos, né? Momentos solitários, mas porém com o coração querendo Deus, buscando Deus. E olhe lá, este adolescente, trabalhador, pastor de ovelhas, no anonimato, solitário, jamais imaginara que um dia ele seria um dos reis mais importantes da história de Israel. Mas Deus estava ali presente, trabalhando, testando, aprimorando, colocando os seus planos em práticas. Oh Deus, Deus maravilhoso, Deus extraordinário. Eu creio, queridos, que esse adolescente, ele andava com Deus mesmo, né? Aquelas noites estreladas ali, ele com as ovelhas, com a sua harpa, louvando a Deus, contemplando, né, talvez o luar, talvez uma noite estrelada ali, Davi se deleitava. Ninguém cresce na sua vida pessoal sem um devocional com Deus, sem falar com Deus, sem contemplar Deus. Mas não só era esse momento de contemplação, era um momento de preparo. Davi, rapaz, cara, para atirar bem com a funda, né? Que era realmente uma arma muito necessária para acertar os lobos, para acertar os predadores que queriam atacar as ovelhas. Então ele com sua funda, não errava cara. E o próprio texto diz que Davi uma vez matou um leão. Rapaz, eu nunca briguei com um leão, não é mais. Eu creio que é algo
sobrenatural. Depois um urso quis roubar uma das suas ovelhas, ele foi lá. Então, para você ver, né? Não, era uma adolescente de 14 ou 15 anos, mas o cara tinha sangue no olho. Eu gosto muito, viu, mamãe? Eu gosto muito de quem tem sangue no olho, cara. Sangue no olho. Mas às vezes não, é no anonimato. É a solidão, o grande laboratório de Deus. Trabalhando, conhecendo, colocando testes na vida daquele que ele quer testar. Porque esse Deus, ele não só vê o hoje. Oh, Deus maravilhoso, né? Ele vê o amanhã também. Você entende que Deus tem grandes coisas para a sua vida? Amém? Vamos glorificar esse Deus, que nós entendemos que tem grandes coisas para as nossas vidas. Vou dizer uma coisa para vocês. Você só é o que é. E você tem chegado aonde você tem chegado. Porque Deus estava lá, queridos. Amém? Deus estava lá. Você só é o que é. E você chegou aonde chegou, porque Deus estava lá. Então, primeiramente, né, falamos desse momento de preparação. O segundo momento na vida de Davi vem exaltação. Chega o momento em que Deus nos tira do anonimato. Está na hora de você ser conhecido, está na hora da exaltação, de fazer conhecido. Chega a hora em que nós saímos do laboratório, mas para mostrar toda a nossa potencialidade. Chega na hora realmente dessa exaltação. E olha que muitas coisas aconteceu com Davi. 1 Samuel, capítulo 17, o primeiro momento de exaltação na vida de Davi é quando ele duela e vence o gigante Golias. Primeiro momento de exaltação é quando ele duela e vence o gigante Golias. Só você ler o capítulo 17. O exército de Israel abatido, porque era um homem quase de 3 metros de altura, experiente em guerra. Quem diria, né, que uma adolescente de 14, 15 anos ia enfrentar e vencer um gigante. Segundo momento de exaltação, depois dali, o rei Saul não permite mais que Davi volte para sua casa. E Davi começa a guerrear contra os filisteus. E começa a ter o respeito de todos. 1 Samuel 18:15 diz: Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo, e até mesmo dos próprios servos de Saul. Samuel 18:15, 18:7. 18:7, as mulheres se alegraram quando um dia o exército voltava da batalha, e elas pegaram o seu tamborim e se alegraram
e cantando alternadamente dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Passei esses dias cantando esse trechinho aí, né? Vou até cantar para vocês nessa noite. Não, eu tenho medo que vocês saiam correndo, né? Mas era mais ou menos exatamente isso aí, né? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. É Deus, queridos, é Deus que exalta a nossa cabeça. É um Deus grandioso. Se você é incapaz de ver a grandeza de Deus, é porque você é míope. É porque você está totalmente fora de um contexto de vida em que você não veja essa grandiosidade de Deus. Oh, Deus grandioso. E como você realmente é pequeno, de mente, de coração, míope, de vista, se você não vê um Deus deste. 2 Samuel 3:1 diz: Davi ia se fortalecendo mais e mais, porém a casa de Davi ia se enfraquecendo, porque Deus é que nos exalta, queridos, nos exalta. Tudo é Deus. Nós cantamos aqui, né, o cântico, terceiro cântico, né? Porque dele, por ele e por meio dele, tudo a ele, nada vai ser eu, vai ser você, tudo é Deus. Oh, Deus. 2 Samuel 5:10, nós lemos até o versículo 5, mas no capítulo 10 dizia: Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Espere em Deus, meu irmão. Você conhece a Deus, espere em Deus. Entenda o momento de preparação. Entenda o momento de exaltação, mas aí vem esse terceiro momento que para mim é especial. É o momento da sondagem. É o momento da sondagem. Esta sondagem é exatamente a sondagem do meu, do seu, do nosso coração. Para que quando os planos de Deus se realizem, o nosso coração não caia na soberba. É aí, queridos, que muitos, quando chegam lá no sucesso, também caem. Porque o coração se enche de soberba. Preparação, exaltação, sondagem. Nossa oração todos os dias deve ser: Senhor, sonda o meu coração. Rapaz, a gente pensa que não. A gente pensa que é humilde sem ser. Eles no passado aqui que era uma bênção, queridos. Se ensoberbeceram. Se ensoberbeceram. Por isso que às vezes a gente diz, né? O sucesso subiu para a cabeça, né? Quando a gente vê alguém que era assim no passado e no presente, quando chegou lá, então já não tem realmente a mesma postura. Sondagem. É exatamente o nosso coração que Deus quer. E Davi trabalhou bem o seu coração. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo
o coração de Deus. Por 2 vezes, Davi poderia ter matado Saul, e não o fez, e nem deixou que um dos seus valentes o fizesse. 1 Samuel 24:4 fala que Saul entra numa caverna e Davi estava lá no fundo da caverna com seus homens. E Davi vai lá e corta a orla do manto de Saul. E quando Saul sai da caverna, ele diz: olha, ó rei, está aqui, ó, um pedaço da tua roupa aqui na minha mão. Eu poderia ter acabado com a tua vida, mas não fiz. No capítulo 26, 9-11, então ele está com um dos seus homens, com um dos seus valentes, chamado Abissai. E ali está Saul dormindo, Abner, que era o comandante do exército, também deitado ali. E a lança de Saul próximo. E Abissai disse para Davi: rapaz, eu pego essa lança e só dou um golpe. Não preciso dar um segundo. E Davi disse para o seu valente: não. Quem sou eu para levantar a mão sobre o ungido do Senhor? Ele leva a lança, ele leva a bila d'água do rei, espera o dia amanhecer para dizer novamente: olha, rei, está aqui a tua lança, está aqui a tua bila. Eu poderia ter matado. E não o fez, e não fez. Homem segundo o coração de Deus. A Bíblia também diz que Davi manteve-se com o seu coração reto. E diz: todos os dias da sua vida. A única exceção foi no adultério e na morte de Urias. Mas a Bíblia diz isso: Davi manteve-se com o seu coração reto todos os dias da sua vida. A única exceção foi no adultério e na morte de Urias. Mas mesmo assim, na morte e no adultério, Davi não culpou ninguém. O profeta Natan chega lá. Diz que o profeta Natan era parente do Marileudo, né? Ele conta uma historinha assim para o rei. Claro, ele sabia que o rei tinha autoridade até de mandar cortar a sua cabeça. Mas ele diz: ó rei, vim aqui te contar uma historinha. Chegou uns visitantes ricos na casa de outro rico e ele não quis matar realmente das suas ovelhas e seu gado. Morava um pobre perto daquele rico ali. E aquele rico só tinha uma ovelha, que até a ovelha comia do bocado dele na mesma mesa tal. E olha, rei, sabe o que aconteceu? O rico pegou aquela ovelha, matou para servir aos seus convidados. Na hora Davi dizer: esse homem será morto. Aí Natan disse: tu és esse homem. Quebrantamento, queridos. Deus sonda os nossos corações. Você tem um coração ensinável. Sabe o que leva o orgulho? O cemitério está cheio de orgulhosos, de valentes, de quem não se quebranta, de quem não é ensinável.
Está lá. As histórias para contar. A Bíblia diz, né? Mesmo Davi, olha, 99,99%, mas a Bíblia conta, né, para que, acho que nós não nos tornemos soberbos. Ou coisa difícil é um coração soberbo, queridos. Eu não sei se você convive com uma pessoa que tem um coração soberbo. Eu acho que comigo não dava certo não, sabe? Acho que comigo não dá certo não, coração soberbo. Não sei com você, né? Mas deve ser ruim demais um coração soberbo. Outra coisa pior ainda é a pessoa se orgulhar de ter um coração soberbo. Tem pessoas que são soberbas e se orgulham de ter o coração soberbo. Davi não, queridos. Davi foi rei sobre Hebrom, passou 7 anos e meio lá. Depois toda a nação foi lá novamente, né, porque viu todas as credenciais. Gente, é interessante como Davi soube esperar cada momento em Deus. Isso não quer dizer que Davi não teve que lutar, mesmo ele entendendo os propósitos de Deus, mas como ele soube esperar cada etapa. Chegou em Hebrom. Saul já era morto. Tinha tudo para dizer, eu agora. Não, ficou lá 7 anos e meio. Aí depois toda a nação se junta, de Dan até Berseba, né? Da cidade do extremo norte, Dan, até Berseba, que era do extremo sul, toda Dan, né? todo Israel, de Dan até Berseba, vai lá novamente para dizer, tu serás o rei de toda a nação. E Davi vai passar aí mais 30 anos reinando agora sobre todo Israel. É maravilhoso, queridos, esperar em Deus. Com Deus, a nossa história tem início, meio e final. Mas não é todo início, todo meio e todo final, não. É um final glorioso. É um final que nós entendemos todo momento que Deus estava no processo. Deus estava no processo.